E um tipo de banco de dados que tem crescido cada vez mais nos últimos tempos, e claro, vem aparecendo nas provas, são os bancos de dados com dados não estruturados. Tá? Então, o que são dados não estruturados? São os dados que não têm uma estrutura pré-definida, não tem um esquema, não tem os campos bem definidos, atributos bem definidos. Então, estou falando de áudio, por exemplo, imagens, vídeos. Então, são dados que vêm sendo gerados aí por muitos sensores que a gente tem hoje no mundo e pela IA generativa também, que vai juntando aí textos e tudo mais. Então, essa questão eu queria que você dissesse, soubesse como é que funcionam os dados não estruturados, tá? Então, caiu na banca FGV e disse lá, trabalhar com dados não estruturados representa um grande desafio para empresas, pois esses dados, vamos ver aquela alternativa. Letra A, são planejados desde a elaboração da estrutura para um propósito estrito. Então, se são planejados, eles não são não estruturados, né? O planejamento tem a ver com estruturar, você criar ali uma tabela com atributos, né, com colunas, tá? A está errada. Letra B, possui estrutura rígida e previamente definida. Então tá, estrutura previamente definida foi uma estrutura planejada, uma estrutura de tabelas, de colunas, de atributos. Não tem a ver com não estruturados. Letra C, correspondem a estruturas que não limitam a quantidade de informação coletadas e hierarquizam seus documentos por meio de elementos semânticos, como o código HTML. Então, estruturas semânticas, HTML ou JSON, né, JSON, são dados semi-estruturados, não são dados não estruturados. Então a gente tem estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Errado a letra C. Letra D. Não requerem estruturas bem definidas ou padronizadas. Interessante. E podem ser compostos por elementos diversos, vários tipos de dados diferentes, áudio, som, texto, né? Comuns ao cotidiano das pessoas. Então essa aqui é a definição de dados não estruturados. Letra D, o gabarito. Vamos ver porque a E estava errada, né? Representam cerca de 80% deste universo, podendo ser fotos, áudios, vídeos, textos e formulários online. Beleza, parece que faz sentido, tá? Vocês vão ver muitas questões eles falando de dados não estruturados, sendo os dados, cerca de 80% dos dados do universo são não estruturados. Tá? Mas ele erra no finalzinho, onde ele diz que as tabelas de banco de dados relacionais também são dados não estruturados. Tabelas de dados relacionais são dados estruturados. Os não estruturados são as não relacionais, tá? O NoSQL, por exemplo. Então a letra D está errada por causa disso. O gabarito dessa aqui é a letra D, é um dos tipos de dados que mais cresce e que pode cair na sua prova.